Olá a todas e todas. Meu nome é Paulo Scarano, é uma alegria estar aqui com vocês, aqui apresentar e poder apresentar o nosso programa de mestrado, mestrado profissional em Economia e Mercados do Mackenzie, né? Então, acho que a primeira coisa que eu devo falar para vocês é, bom, a graduação acabou, né? O que fazer agora, né? E normalmente a gente tem dois caminhos possíveis, né? O primeiro caminho, né, talvez assim, o mais imediato, o egresso de um curso de graduação pensa, é numa pós-graduação lato sensu, né? O que é a pós-graduação lato sensu? São as especializações, os MBAs, tá? E tem excelentes opções no mercado, o Mackenzie mesmo tem excelentes opções, né? Uma segunda possibilidade é seguir uma pós-graduação em stricto sensu. Quando a gente fala de pós-graduação em stricto sensu, a gente está falando de mestrado e doutorado, tá? Um fenômeno recente de valorização desses programas de pós-graduação em stricto sensu, não só no meio, não só no meio acadêmico, nas áreas de pesquisa, ali esse tipo de programa sempre foi valorizado, mas também pelas empresas. Depois, mais ao final da nossa conversa, eu vou mostrar algumas evidências disso. Mas por que isso tem acontecido? Porque esses programas de pós-graduação em stricto sensu, eles são muito regulados, tá? Por exigências do Ministério da Educação, da CAPES, que acompanha a pós-graduação estrito sensu, né? Então, existe um padrão de qualidade bastante elevado, né? E isso tem se refletido na formação dos profissionais, né? Então, o mercado tem valorizado hoje esse tipo de formação, tá? Então, não é só para seguir a carreira acadêmica, não é só para seguir carreira na área de pesquisa, mas também para o mercado profissional, tá? E aí, quando a gente vai para a pós-graduação em estrito sensu, a gente encontra duas modalidades: a modalidade acadêmica e a modalidade profissional, né? Então, eu quero marcar um pouquinho a diferença entre essas duas modalidades, porque vocês vão ver que a diferença não é tão grande assim, né? O que acontece? No mestrado acadêmico, normalmente se espera uma dedicação, se não total, tá? É uma dedicação primordial ao programa de pós-graduação, né? Então, vocês vão encontrar aulas que ocorrem de manhã, aulas que ocorrem à tarde, né? E o que acaba se tornando bastante incompatível com a atividade profissional, né? Para suprir essa lacuna, né? Imagina um sujeito que já está encarreirado, né? E que interromper a sua trajetória profissional, né, acabe comprometendo as possibilidades futuras, ou seja, atrasando as possibilidades futuras, né? Então, esse indivíduo, normalmente, ele acaba não cogitando, ou não cogitava antes, fazer um mestrado, porque isso poderia interromper a sua trajetória profissional, né? O mestrado profissional ele surge justamente para suprir essa lacuna. Por quê? Porque o mestrado profissional normalmente é oferecido em horários compatíveis com a atividade profissional da pessoa, né? Então, a diferença básica é essa aqui, né? A principal diferença é essa, né? Então, os horários do mestrado profissional são compatíveis com a trajetória e com a continuidade da carreira profissional da pessoa. Agora, como as exigências, né, da CAPES são as mesmas em relação aos mestrados acadêmicos e mestrados profissionais, então uma coisa que é muito importante que eu diga para vocês é que quando você faz essa opção, você tem que ter consciência do grau de exigência que vai ter em cima de você, tá? Tem que ser muito organizado em relação ao tempo, muito disciplinado em relação ao tempo. Por quê? Porque sua atividade profissional continua, tá? Você tem as aulas do mestrado, tá? E tem todas as atividades de estudo, de desenvolvimento de trabalhos, de desenvolvimento de artigos relacionados ao mestrado, tá? Agora, em termos de direitos, né? Bom, se os deveres são os mesmos, os direitos também são os mesmos. O que eu estou dizendo aqui é que quem faz um mestrado profissional pode tranquilamente seguir a carreira acadêmica num doutorado, num programa de doutorado, e hoje existem, inclusive, programas de doutorado profissionais, assim como pode lecionar no ensino superior, se esse for o seu desejo,
tá? Então, os direitos de quem faz um mestrado profissional são os mesmos de quem faz um mestrado acadêmico, tá? E quais são as características do nosso programa de mestrado? Então, a primeira coisa que eu preciso falar para vocês é que nosso programa de mestrado ele foi desenhado pensando em problemas do mundo real, tá? Então, nosso objetivo é integrar o conhecimento aplicado em economia à atividade profissional de vocês e à solução de problemas dos setores econômicos. Tá? Nosso programa ele tem uma duração de 24 meses. Tá? Desses 24 meses, 12 meses são mais intensamente dedicados às disciplinas do curso. Existem disciplinas que são obrigatórias e disciplinas que são eletivas. Tá? E os 12 últimos meses são fundamentalmente dedicados à produção de atividades programadas obrigatórias e ao desenvolvimento da dissertação. Tá? Então, são esses últimos 12 meses aqui que vocês vão passar pelo exame de qualificação, né? Que vão desenvolver, elaborar a dissertação de vocês, vão depositar a dissertação de vocês para a defesa para a banca. Tá? As aulas no nosso programa de mestrado profissional em Economia e Mercados ocorrem sempre às sextas-feiras, das 19h20 às 22h50, e aos sábados, das 9h20 às 12h40. Uma outra coisa que a gente pede para os alunos reservarem algumas quintas-feiras de cada semestre, porque nessas quintas-feiras nós desenvolvemos algumas atividades programadas, né, que são importantes para a formação de vocês. Nossa área de concentração aqui é Economia e Mercados, e nós temos duas linhas de atuação. Tá? Uma dessas linhas dedicada ao funcionamento dos mercados e a outra linha dedicada aos mercados internacionais. Agora, eu gostaria de apresentar os professores do programa para vocês. Né? Então, quem são os professores do programa? Tá? Temos aqui o professor Álvaro Alves de Moura Júnior, temos aqui o professor Cleiton Pegoraro, a professora Dimária Meirelles, o professor Joaquim Raci, o professor Leonardo Basso, o professor Maurício Fronzalha, eu, Paulo Scarano, o professor Pedro Rafi, a professora Roberta Muramatsu, o professor Ulisses Gamboa e o professor Vladimir Maciel. Então, esse é o corpo docente do nosso programa. Fala um pouquinho aqui sobre as áreas de pesquisa de cada um desses professores. Né? Então, começando pelo professor Álvaro Alves de Moura Júnior, ele trabalha muito com estruturas de mercado, estuda as dinâmicas da grande empresa contemporânea, as estratégias dessas empresas, estuda investimento estrangeiro direto, a regulação dos mercados, e estuda também a economia da inovação e da tecnologia. O professor Cleiton Pegoraro, por sua vez, ele estuda o sistema concorrencial brasileiro, a defesa econômica, a regulação, a arbitragem e solução de controvérsias. A professora Dimária, ela estuda economia da energia, economia de serviços. O professor Joaquim Raci, ele estuda desenvolvimento econômico e social, questões relacionadas ao meio ambiente e, sobretudo, questões relacionadas à economia política internacional, à economia mundial contemporânea, né, e à política econômica externa. O professor Leonardo Basso, ele é um professor na área de finanças, tá? E estuda muito as questões cambiais. O professor Maurício Fronzalha, por sua vez, ele também é da área internacional, então ele faz estudos setoriais internacionais, ele trabalha com governança do mercado internacional, com blocos regionais, com os problemas desses blocos regionais, como os dilemas e o futuro do Mercosul, né? E questões relacionadas às estratégias de internacionalização. Eu, né, trabalho com questões relacionadas à macroeconomia, à escolha pública e estudos sobre liberdade econômica e ambiente de negócios. O professor Pedro Rafi, ele também é da área de macroeconomia, né? Só que também muito voltado para a questão de economia internacional, para questões de finanças e de finanças internacionais. A professora Roberta Muramatsu, aqui, ela trabalha com questões de economia comportamental, né? Trabalha com, sobretudo com aplicações de economia comportamental. O professor Ulisses Gamboa, né? Ele trabalha também com macroeconomia e com economia internacional, trabalha com avaliação de projetos econômicos e trabalha com análise de concorrência e finanças internacionais. Tá? Por fim, nós temos aqui o professor Vladimir Maciel. O professor Vladimir Maciel ele trabalha com o desempenho de mercados, tá? Com efeitos de regulação, com o mercado imobiliário, com a dinâmica urbana, com as decisões locacionais de empresas e seus efeitos regionais. Tá? Então, a gente tem uma grande amplitude de temas aí de pesquisa.
Agora eu gostaria de explorar com vocês, pessoal, os diferenciais do curso de mestrado em economia do Mackenzie, tá? Então, eu já comentei com vocês que, entre esses diferenciais, tem a questão da gente ter um foco na economia real, nos setores produtivos nacionais. Por que que isso acontece? Porque o nosso programa ele foi desenhado a muitas mãos, tá? Em sintonia com as demandas do setor produtivo e com o apoio de diversas entidades empresariais nacionais. Então, eu posso citar aqui para vocês a BINE, a BIT, que é da indústria têxtil, a Brafas, o Grupo MF, a Associação Comercial de São Paulo, né? Então, a gente foi conversando com representantes setoriais, vendo quais eram os gargalos, quais eram as necessidades de cada setor, para conceber o nosso programa. Tá? Além disso, vocês contam com toda a infraestrutura, eu vou falar um pouquinho sobre essa infraestrutura, e com a tradição aqui do Mackenzie. Né? De infraestrutura, eu vou dar foco em alguns conjuntos de coisas que são interessantes. A primeira dessas coisas é a biblioteca. Acho que é o nosso grande orgulho, é a nossa biblioteca. Né? Então, o que que a gente encontra na biblioteca do Mackenzie? Bom, a gente encontra uma série de bases de dados. O que que eu estou chamando de bases de dados? Né? Então, o estudante de economia e mercados, do nosso programa de mestrado profissional, ele vai ter acesso às principais bases de dados do mercado do mundo. Então, por exemplo, o que são as bases de dados? São verdadeiros repositórios de artigos científicos, e a gente tem acesso aqui a JSTOR, nós temos acesso aqui a ProQuest, né? Nós temos acesso ao portal de periódicos CAPES, e isso garante acesso ao que há de mais avançado, o que está na fronteira da produção científica na área de economia. Então, aquilo que é publicado na American Economic Review, por exemplo, né, o aluno do Mackenzie consegue, sem nenhum custo adicional, acessar. Né? Você tem acesso aos artigos mais recentes publicados nos principais periódicos, mas não só os mais recentes, você tem todo o acervo histórico dessas grandes publicações internacionais. Né? Então, essa é uma vantagem muito importante. Outra coisa é o seguinte, existem também periódicos de divulgação. Vou dar um exemplo de periódico de divulgação, a revista Economist, né? Porque nós temos acesso ao portal de periódicos CAPES, vocês também têm acesso a todo o acervo digitalizado da Economist. Né? E isso sem precisar assinar essa revista, basta ser aluno do nosso programa. Né? E ali vocês vão ter discussões super importantes do que está acontecendo hoje, né? Da guerra da Ucrânia ao problema do coronavírus, né? Está sendo discutido nesse tipo de periódico. Então, as bases de dados do Mackenzie, elas são uma das nossas preciosidades. Né? Vocês vão notar, quando vocês entram no site do Mackenzie, isso vocês podem explorar livremente, né? Quando vocês entram na parte de bibliotecas e recursos de pesquisa, vocês vão perceber que existe uma distinção entre bases de dados e bancos de dados. Né? Bancos de dados aqui, eu sei que base e banco de dados na essência do termo a mesma coisa, mas aqui a gente promove uma separação aqui para dizer o seguinte, ó, o que está lá nos bancos de dados? Né? Então, nos bancos de dados, a gente tem acesso a fontes de dados como o Euromonitor, né? Como a Economática, e diversas outras bases de dados ali para subsidiar os trabalhos de pesquisa de vocês. Tá? Além das bases de dados, né, e dos bancos de dados, o que a gente encontra também no site do Mackenzie? A gente tem aqui um monte de livros eletrônicos, né? Então, as bases ali do grupo A, as bases minha biblioteca, a biblioteca digital ou biblioteca virtual universitária que oferece os títulos ali da Macron Books, da Pearson, da Prentice Hall, vocês têm acesso ali a uma infinidade de livros que vocês não vão ter que gastar, né, para realizar o mestrado de vocês. Então, tem muitos livros que estão disponíveis gratuitamente aqui na nossa biblioteca.
né? Além disso, né, a gente conta com salas informatizadas muito bem equipadas, com laboratórios muito bem equipados, né? A gente tem acesso a Bloomberg, esqueci de falar para vocês, né? A Bloomberg é referência de mercado, né? Então, o aluno do Mackenzie, ele pode cadastrar gratuitamente lá um usuário Bloomberg, pode fazer na Bloomberg quantos cursos quiser, né? Então, tem do básico sobre a operação do terminal Bloomberg e as questões mais avançadas envolvendo derivativos, podem fazer esses cursos sem nenhum custo adicional e sendo mimados ali pelo pessoal da Bloomberg, que é super parceiro nosso. Tá? Além disso, a gente tem uma série de softwares, né, nos nossos laboratórios para pesquisa quantitativa, para pesquisa qualitativa. Tá? Então, a gente está falando do Wolframs Matemática, estamos falando de SPSS, estamos falando do NVivo. Tá? Alguns pacotes de software Mackenzie, por conta de parceria com os fabricantes, ele consegue, inclusive, fornecer acesso a uma licença para o aluno, né? Não todos, evidentemente, depende da negociação que o Mackenzie fez, mas uma série de pacotes de dados o aluno vai ter acesso. E no mais a mais, a despeito da gente contar com todos esses softwares pagos, e a gente sabe que nem sempre é possível fazer o acordo com o fabricante para fornecer uma licença para o aluno. Então, a gente também procura, em nossas aulas de métodos quantitativos, oferecer sempre uma alternativa que seja open source e de boa qualidade. Né? Então, para que o aluno possa instalar na máquina dele ou levar para a empresa em que ele trabalha, para poder usar, né, sem nenhum problema de licença. Então, utilizamos vários softwares livres, como o Gretel, como o PSPP, como o GeoGebra, o Quantum GIS e o R, né, que está virando um padrão de mercado. Né? Então, a gente também sabe que, muitas vezes, acesso a um software desses não é uma coisa trivial, né? Principalmente para a pessoa física. Tá? Então, a gente sempre procura, na medida do possível, mostrar uma alternativa que seja livre, de livre uso, que a pessoa possa instalar no seu computador. Tudo bem? Vamos falar um pouquinho aqui sobre a estrutura curricular do nosso curso? Tá? Então, o nosso curso aqui, ele tem algumas disciplinas que são obrigatórias, isso aí faz parte da legislação que envolve a pós-graduação. Então, em qualquer curso de pós-graduação que vocês forem fazer do tipo estrito sensu, vocês vão ter aulas de macroeconomia, microeconomia, matemática e análise econômica, estatística e econometria. Né? Então, qual o diferencial que a gente procura dar para essas disciplinas? Porque a gente sabe, as pessoas já vieram da área de economia e negócios, e já passaram por esse tipo de disciplina. Lógico, a gente vai ver cada uma dessas disciplinas em nível de pós-graduação, em nível de mestrado. Tá? Mas o recorte que a gente procurou dar, né, e por isso esses subtítulos, né, quando eu falo de macroeconomia, estou falando de política econômica e cenários, quando eu falo de microeconomia, estou falando, sobretudo, de economia de empresas, né, quando eu falo de matemática, estou pensando sempre na questão da análise econômica, e aqui, quando eu falo de econometria, a gente vai tentar trabalhar com as principais ferramentas aplicadas ali da econometria. Então, o nosso foco é um foco bastante aplicado nas disciplinas obrigatórias. Né? Aí eu falei para vocês que a gente tem duas linhas de atuação, uma envolve o funcionamento de mercados e a outra envolve mercados internacionais. Então, as disciplinas relacionadas a essa linha de atuação de funcionamento de mercados têm a ver com decisões e escolhas econômicas, que envolve aí, entre outras coisas, a questão da economia comportamental. Tá? Economia setorial e regulação, escolha pública, falas de governo e liberdades econômicas, teoria de livre mercado dos ciclos econômicos e avaliação de projetos e impactos econômicos. Essa é uma disciplina que funciona para as duas linhas de atuação. Então, também funciona para mercados internacionais, que envolve, além dela, disciplinas como economia e mercados internacionais, tá? Estratégia econômica internacional, governança e economia global, fluxos internacionais de capitais e livre comércio internacional e globalização. Tá? Então, no segundo semestre do curso, né, vocês escolhem uma linha de atuação, tá?
embora possam também, e a gente até recomenda que o façam, cursar disciplinas da outra linha de formação, para ter uma formação mais completa. Já que eu falei disso, um outro grande diferencial do Mackenzie é que, uma vez que você faz parte do nosso programa, do mestrado profissional em Economia e Mercados, vocês podem também cursar disciplinas de qualquer outro programa de pós-graduação do Mackenzie. Então, suponha que vocês tenham uma disciplina ali de métodos qualitativos de pesquisa, tá? Que a gente não oferece no programa de mestrado em Economia e Mercados, mas que você, juntamente com seu orientador, entendem que pode ser útil para a pesquisa de vocês. Vocês podem cursar essa disciplina, por exemplo, no curso de administração. Ou uma disciplina muito específica da área de finanças, que vocês tenham interesse, ou algumas disciplinas específicas da área de finanças, vocês podem cursar, por exemplo, na controladoria. Isso é uma grande vantagem, isso sem nenhum custo adicional. Isso é uma coisa importante falar, sem nenhum custo adicional. Bem, vamos falar aqui um pouquinho sobre o nosso processo seletivo agora, né? Então, processo seletivo, né? Eu coloquei aqui um QR Code aqui, linkando para a página de inscrições do Mackenzie, né? Ele vai até 20 de julho, né? Nós teremos uma prova de conhecimentos específicos no dia 23 de julho. A prova tem duração das 9 às 12 horas. Eu preciso falar um pouquinho sobre essa prova, porque eu não quero que isso vire um motivo de estresse para as pessoas, né? Eu preciso avaliar quem é o aluno que vai entrar. Mas como é que vai ser essa prova? Essa prova ela vai ser análise de um artigo econômico que será fornecido nesse dia aqui. Tá? Então, vai caber ao estudante, ao candidato, né, entender os principais objetivos ali, entender e avaliar os métodos utilizados e analisar a coerência das conclusões desse artigo econômico. Né? Tem a ver com coisas que a gente faz ao longo do mestrado. Né? Então, a gente fornece um artigo que seja compatível ali com o tempo de prova. Né? E outra coisa que eu preciso falar sobre essa prova de conhecimentos específicos é que ela tem um caráter não eliminatório, mas sim classificatório. Tá? Depois a gente vai chamar os convocados para as entrevistas, ou vai divulgar a lista de convocados para as entrevistas no dia 28 de julho. Tá? As entrevistas vão ser realizadas entre o dia 29 de julho e 3 de agosto. E no dia 4 de agosto a gente já publica os resultados dos candidatos aprovados. Né? Os candidatos aprovados vão ter um período de 5 a 9 de agosto para fazer as matrículas. E as aulas já vão começar no dia 12 de agosto. Tá? Então, importante dizer, como é uma prova de análise, ela vai acontecer num ambiente online, não muda o que o Mackenzie... o Moodle é um ambiente virtual de ensino que o Mackenzie utiliza, né? Então, ele vai abrir uma sala para a realização dessa prova, vocês vão encontrar todas as orientações possíveis e vai ter acompanhamento ali, um professor vai estar lá disponível acompanhando a realização da prova, né? Para que vocês possam fazer essa avaliação com toda a tranquilidade. Nosso objetivo central aqui é avaliar as capacidades analíticas e de comunicação e expressão do nosso candidato. Tá bom? Agora vamos falar um pouquinho do investimento que envolve fazer um mestrado profissional aqui conosco. Tá? Investimento, ele envolve uma mensalidade, né, de R$ 3.667. Existe uma série de instituições conveniadas, e para essas instituições conveniadas, o Mackenzie oferece 10% de desconto. Tá? Mackenzistas, né, ou seja, egressos de qualquer curso de graduação ali do Mackenzie, tem 20% de desconto aqui conosco. Tá? Além disso, vale a pena ver com a empresa em que você trabalha se não é possível fazer um convênio ali e negociar um desconto com o Mackenzie. Né? Se vocês tiverem alguma dúvida em relação a isso, depois eu vou deixar o nosso e-mail, vocês entrem em contato que a gente orienta vocês. Tudo bem? Por que eu chamo isso de investimento? Não sou eu que chamo, né? O mercado chama isso de investimento. Né? A gente tem uma série de publicações, por exemplo, essa que está no Portal Exame, dizendo que o mestrado é a melhor pós-graduação para o seu bolso. Tá? E quando a gente fala de mestrado, os empregadores costumam preferir, né, os mestrados profissionais. Né? Por quê? Porque, normalmente, os mestrados acadêmicos são vistos como excessivamente teóricos e meio distantes do mercado, o que não é o caso do mestrado profissional.
né? Então, vocês têm como exemplo do que eu estou falando, ou seja, eu estou tentando mostrar evidências de que não é alguém que está querendo vender o programa para vocês, mas o mercado está dizendo isso foi publicado na Exame, tá? Foi publicado também na Veja, né, no portal Veja, né? E mostra o seguinte, ter um título de mestrado faz a renda aumentar 4 vezes, né? Então, um brasileiro que detém um título de mestrado ganha, em média, 4 vezes mais que a média dos trabalhadores brasileiros, que é a média dos trabalhadores brasileiros, tá? Quando a gente compara com um trabalhador brasileiro que tenha só a graduação, tá? Isso aí deve dobrar, mais ou menos, pelo menos é o que diz, né, o portal UOL, né? Olha lá que interessante sobre aquilo que eu estava falando a respeito dos MBAs. O MBA não é mais diferencial. Mestrado dá o dobro do salário de um diplomado. Quando a gente pensa alguém que fez uma especialização, MBA, ele ganha menos do que quem faz um mestrado. Ou seja, quem faz um mestrado ganha 48% a mais do que quem faz uma pós-graduação lato sensu. Tá? E, né, ainda, o portal UOL Economia, né, o dobro de quem tem um diploma de ensino superior. Tá? Vocês vão encontrar com bastante frequência nossos professores na mídia, né? Então a gente puxou alguns exemplos ali do professor Maurício no Record News, bom, o professor Ulisses Gamboa, até porque ele também é economista da Associação Comercial de São Paulo, então ele é quase que uma figurinha carimbada aí na mídia. Tenho aqui um exemplo de participação dele no Jornal da Globo, o professor Cleiton, no Domingo Espetacular, o professor Pedro Raffi, no Jornal da Globo, o professor Vladimir, na Globo News, né? Acho que vale também falar de destaques que o nosso programa recebeu na mídia aqui. Então, aqui um especial Educação Executiva do Valor, falando dos mestrados profissionais e dando um destaque para o mestrado do Mackenzie, né? Eu falei também, ao longo da nossa conversa aqui, de diversas atividades que são realizadas no mestrado, né? Então, a gente chama profissionais de várias áreas, né? De vez em quando a gente coloca a turminha aqui para mostrar a integração entre alunos, professores. Então, a gente fez um evento sobre as perspectivas do setor varejista e a conjuntura brasileira, trouxe o economista-chefe da BIT para falar da cadeia têxtil de confecção no Brasil, trouxe um diplomata italiano para falar sobre internacionalização das pequenas e médias empresas italianas após a crise de 2008, que foi um tema bastante interessante. A gente trouxe um advogado da Comissão Europeia, o senhor Daniele Bianchi, para falar aí dos problemas relacionados às negociações multilaterais e bilaterais, num ambiente em que você tem blocos e países que querem manter a sua soberania também, né? A gente trouxe o representante da Câmara de Comércio Indústria Brasil-China, o senhor Charles Tang, para falar sobre os investimentos chineses no Brasil, né? A gente trouxe o economista do Departamento de Economia do FEComércio para falar da relação Brasil-China, que é um tema frequente, de grande interesse dos nossos alunos. Fizemos uma visita técnica em Portugal, então nós temos nossos alunos ali numa visita técnica a Portugal, né? Então, convido vocês a procurarem mais informações aqui sobre o nosso programa. Gostaria de apresentar a presença do nosso programa nas mídias sociais. Então, nós temos aqui a nossa homepage, né? Então, temos aqui um QR Code aqui para a nossa homepage. Temos uma página no Facebook, onde a gente sempre coloca ali algumas atualizações, né? Estamos também no LinkedIn, né? E caso alguém queira entrar em contato, né? O contato é sempre aqui pelo mpcom.pos@mackenzie, né? Tem um QR Code, depois essa nossa apresentação aqui vai ficar disponível para quem quiser assistir e até fotografar os QR Codes, né? E com isso eu agradeço, tá? Me despeço aqui de vocês, esperando encontrá-los em breve em nosso programa, tá? As inscrições, né? Novamente aqui, nós estamos no QR Code, e qualquer dúvida, ou se você quiser agendar uma conversa pessoal, por gentileza, mande um e-mail aqui para mpcom.pos@mackenzie.br, que vai ser um prazer conversar com vocês, tá bom? Um grande abraço e até logo.